e multados. Um relatório divulgado pela Transitar mostra como o motorista cascavelense se comportou com relação ao trânsito. Foram centenas de multas aplicadas que demonstram, inclusive, quais as infrações mais cometidas por quem dirige pela nossa cidade. Nesses casos, eles sentiram no bolso a consequência da irresponsabilidade. Só no ano passado foram mais de 24 mil multas registradas pela Transitar e Polícia Militar em Cascavel. Em valores, isso representa mais de 13 milhões de reais. Vale lembrar que a cidade ficou sem a fiscalização de radares nos 6 primeiros meses do ano passado, desde que o contrato antigo venceu e o novo processo licitatório precisou ser aberto. Das mais de 24 mil infrações aplicadas em 2022, mais de 16 mil foram apenas nos últimos 6 meses, desde que os radares voltaram a operar. De janeiro a junho do ano passado, foram quase 5 mil multas aplicadas. Isso apenas quando o agente flagrou alguma infração e multou. Quem anda pelas ruas da cidade é unânime ao avaliar o trânsito cascavelense. Eu acho bem agressivo, é bem difícil. É bem complicado. A gente tem que ter paciência por nós e pelos outros, falar a verdade. Por isso, não é à toa o número alto de infrações. A maior quantidade de infrações é a conversão proibida à esquerda. Foram mais de 10.300 em 2022. Na Avenida Brasil, por exemplo, o motorista não pode fazer esta conversão justamente porque é a faixa exclusiva de ônibus. Alguns arriscam e acidentes como este acontecem. A conversão à esquerda, quando está sinalizada, é onde o veículo não pode virar nem para a direita nem para a esquerda devido à sinalização, que pode ocorrer um risco de acidente de trânsito, além da multa grave, que é uma multa grave, dá 5 pontos na carteira do condutor, e as consequências o mais grave disso é o acidente. Por isso que tem a sinalização, que o o condutor não pode virar nem à esquerda, nem à direita quando tem sinalização, devido, ainda mais aqui, na questão da linha dos ônibus, que possivelmente tem uma sinalização lá que não pode converter à esquerda, porque ele pode entrar bem na frente do ônibus, e isso pode ocorrer um acidente e uma fatalidade. Infrações que resultam na maioria dos acidentes graves também são registradas com frequência. Mais de 8.200 condutores foram flagrados no ano passado, andando acima do limite permitido pelas ruas e avenidas. A alta velocidade é estipulada no artigo 218, tem 3 tipificações, que é a natureza média, que é a velocidade até 20% do limite de velocidade permitido, a natureza grave, que é de 20% a 50% da velocidade permitida, e a natureza gravíssima, vezes 3, que dá suspensão da CNH, que é acima de 50% da velocidade permitida. E furar o sinal? Mais de 2.000 condutores foram flagrados cometendo esta infração, como mostra este flagrante da nossa equipe. Esse tenente dos bombeiros explica que tanto a alta velocidade quanto cruzar o sinal vermelho quase sempre resultam em acidentes graves, ainda mais quando as duas infrações estão juntas. Geralmente quando o motorista dá aquela de furar o sinal vermelho, né, porque dá tempo, porque acabou de fechar, ele acelera para poder furar esse sinal. E quanto maior a velocidade, maior o impacto, né, na força da colisão e mais grave o acidente. A maioria dos condutores sabe do risco, mas alguns pagam pela imprudência dos outros. Eu acho que tem que multar mesmo, né? Passou o sinal vermelho, tem que multar mesmo, né? A responsabilidade de quem está dirigindo é da gente, né? Claro que a imprudência está ligada diretamente aos acidentes. Em 2021, foram 2.526 ocorrências de trânsito atendidas pelos bombeiros. No ano passado, o número já foi maior, 2.689. A quantidade de multas aí demonstra a grande imprudência, né, dos motoristas do município, né? E, consequentemente, tá ligado à quantia de acidentes graves dentro do perímetro urbano. Né? Tem que ter a atenção sempre redobrada. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. O tráfego em Cascavel, o tráfego de veículos, o movimento, ele é intenso. É uma cidade crescendo dia após dia. A frota é enorme também, visitantes que passam por aqui, por ser uma região estratégica também, muita gente de fora que não conhece, mas não é justificativa não, tá? Porque quando a gente viaja para outras cidades até maiores, outros estados, a gente percebe que o movimento existe, o movimento é maior e poucas cidades no estado do Paraná e Brasil afora, falando de outros estados também, tem a condição da malha viária que Cascavel tem, a sinalização, semáforo, pintura no asfalto, sinalização horizontal, vertical.
Há muito problema? Há sim. Temos que melhorar? Também, nós, o Cidade Alerta, sempre estamos mostrando vias que ainda faltam ser asfaltadas, mas a maior parte do problema, esse problema está concentrado na falta de consciência. Condutores que fazem a Carteira Nacional de Habilitação, fazem o processo na autoescola, mas eu não sei o que eles aprendem lá, viu? Porque na prática é outra situação que a gente percebe. Inclusive, muita gente que questiona, falando da indústria da multa, quem anda na legalidade, quem faz o nosso trânsito fluir normalmente, com segurança, com cautela, que dirige de forma aí precavida, pensando em si, mas no outro também, essa pessoa não tem com o que se preocupar. Quem dirige em alta velocidade, não respeita a lei de trânsito, esse sim pode respeitar, pode reclamar, mas sem razão alguma.